Agora sim. Em primeiro lugar, senhor deputado presidente, eminente deputado presidente dessa mesa, meu colega Paulo Faria, e aqueles que vão participar dessa audiência pública. Cumprimento a todos e acho extremamente relevante. Ontem participei também da audiência pública no Senado e a crítica foi unânime a essa teoria consequencialista do direito, neoconstitucionalista, jurisprudência constitucional, que pretende dar ao Poder Judiciário um poder de atuar nos atos legislativos e de corrigir rumos do Executivo. Esta corrente pode ter sido adotada em alguns países, como alguns ministros defendem, mas não foi aquela corrente adotada pelos constituintes em 88, quando saímos de um regime de exceção e não se pretendeu mais ter um poder maior do que os outros dois poderes. Eles criaram dentro da Constituinte a obrigação de todos os constituintes pensarem um regime no Estado Democrático de Direito. E colocaram que todo o poder vem do povo, e o povo tem os seus representantes. E há só dois poderes que representam o poder soberano do povo, que é o poder legislativo, em primeiro lugar, porque lá eu tenho situação e oposição, e o poder executivo, em segundo lugar, porque ele só tem a maioria da nação, mas não tem a totalidade como legislativo. O poder judiciário não é um poder representativo do povo. Ele representa a lei que não faz, porque ela só pode ser feita pelo poder legislativo ou, eventualmente, pelo executivo, e deve ficar nos seus limites. Por essa razão, o Poder Legislativo aparece, em primeiro lugar, na organização dos poderes, o Poder Executivo em segundo lugar e o Poder Judiciário em terceiro lugar, com duas funções essenciais, a administração da Justiça, que são o Ministério Público e a Advocacia. Ora, por essa razão, depois do artigo 1º, falar que o povo é detentor através dos seus representantes, que são de dois poderes apenas, declara que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. E para evitar, na Constituição, que houvesse invasão de competências, declarou exaustivamente dos artigos 44 a 185, quais eram os poderes, as competências de atribuição e legislativa dos dois poderes representativos do povo, para que não houvesse as invasões. Pelo 49, inciso 11, obrigou o Poder Legislativo a zelar pela sua competência normativa perante o Poder Judiciário e perante o Poder Executivo. A meu ver, isso poderia ser feito sempre por decretos legislativos, do artigo 59, e impediu o Poder Judiciário, mesmo nas ações diretas em constitucionalidade e por omissão, nessas ações que se pudesse fazer a lei em lugar do Poder Legislativo, se esse fosse considerado inconstitucionalmente omisso de não fazer uma lei que a Constituição exigia e fosse feito de imediato. Esse é o sistema de freios e contrapesos colocados numa Constituição que não deu, em nenhum momento, ao Poder Judiciário o poder de invadir competências de outros poderes. Hoje nós estamos vendo uma interpretação completamente diferente. Aquilo que disse o doutor Paulo Faria, com que eu concordo, nós estamos tendo invasões de competências notórias. O artigo 53, por exemplo, da Constituição, que declara, que vem da emenda 35, é interessante como é que ela foi definida. O deputado Bia Arkel, quando apresentou quaisquer manifestações no exercício de suas funções, o deputado federal, que foi presidente do Conselho Federal da Ordem, José Roberto Batóquio, ele declarou: mas, ministro, como é que o senhor pretende, se eu estiver falando com um colega meu, estiver falando com um eleitor meu, eu estou ou não estou no exercício, vamos eliminar qualquer dúvida, vamos pôr quaisquer manifestações ou palavras, para que não haja um deputado que não é o deputado pessoa física. Ele representa 10 mil, 20 mil, 50 mil cidadãos brasileiros, o que vale dizer o direito, efetivamente, de ter essa inviolabilidade assegurada. Ora, quando o meu amigo, tenho livros escritos com ele, participou como membro da minha comissão, quando presidia a Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo, e que tenho uma grande admiração em livros, participamos de bancas de doutoramento, Alexandre de Moraes, colocou a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei infraconstitucional, acima da Constituição, e criou uma exceção que não estava no artigo 53. Houve uma legislação, criou-se uma nova lei suprema no que diz respeito à inviolabilidade, criando uma exceção que o artigo 53 não criou. Agora mesmo, quando nós vemos a tomada de posição em relação a esses empresários, eu gostaria de ler aos senhores algo que me impressiona sobremaneira, é o que diz o artigo que serviu de base para o ministro Alexandre de Moraes, para a busca de apreensão, para colocar o que colocou como grave risco à democracia. 359 leve. Tentar com emprego de violência. Uma conversa em WhatsApp seria emprego de violência ou grave ameaça a abolir o Estado democrático de direito. Houve grave ameaça? É claro que não houve, foi uma conversa.
Houve emprego de violência? Não. Mas vamos admitir que essa conversa, ao falar na possibilidade de um golpe, que essa conversa tivesse eficácia, que essa conversa representasse, como disse o meu amigo Alexandre de Moraes, de que esta conversa representaria pela força monetária financeira que teriam, de comprar aviões, de comprar tanques, de criar forças paramilitares. Os senhores acreditam que seria possível enfrentar essas forças, as Forças Armadas brasileiras, que não entrariam jamais para romper a Constituição? Eu sou professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército há 33 anos. Eu leciono direito constitucional para aqueles coronéis que vão ser generais no fim do ano. Eles são escravos da Constituição. Quer dizer, então, esses empresários teriam que ter uma força militar muito maior que as Forças Armadas brasileiras para pôr em risco o Estado Democrático de Direito. Isso é delírio absoluto. Foi uma conversa como num estádio de futebol, quando os xingas a mãe dos juízes, ou que o juiz é ladrão, todos sabem que não é verdade. E considerar isso suficiente a pedido de um parlamentar. Vale dizer, nem foi a Polícia Federal, nem o Ministério Público. E é um outro aspecto que me impressiona ainda muito mais. O inquérito do fake news é um inquérito que, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, é um inquérito do fim do mundo. A Procuradora-Geral da República pediu o arquivamento. Para mim, o artigo 129 da Constituição, quando diz que é privativa a ação penal do Ministério Público, aos que interpretam que competência privativa é diferente de competência exclusiva, na privativa se pode delegar, na exclusiva não, mas quem pode delegar é quem tem a competência. Não é um regulamento do Supremo que se autodelega o direito de ele poder investigar e poder iniciar ação independente do Ministério Público. Um regimento interno do Supremo Tribunal, no artigo 43, que, pelo inciso 1º, admitiria que o Supremo pudesse fazer, não pode prevalecer por regimento nem feito pelo Legislativo, pelo próprio Supremo, sobre a Constituição, que diz que é privativa a competência do Ministério Público e que pediu o arquivamento. Então, nós estamos vendo uma invasão de competência, com todo o respeito e admiração que tenho por todos os ministros da Suprema Corte, que não se pode admitir. O artigo 43, inclusive, do regimento interno, admite só se o crime for praticado dentro do Supremo Tribunal, mas o inciso que diz que, se for fora, pode encaminhar ao Ministério Público, é evidente que isso não pode prevalecer sobre o 129 da Constituição, que diz que é competência exclusiva do Ministério Público. Como está terminando o meu tempo, tem 4 minutos e meio aproximadamente, eu gostaria de deixar claro o seguinte. A meu ver... Doutor Ives Gandra, caso o senhor quiser uma prorrogação para concatenar o raciocínio, sem problemas. Então eu agradeço, que eu gostaria exatamente para colocar agora o que me parece fundamental. De rigor, se o Congresso Nacional começasse a ter a possibilidade de exercer com coragem a defesa das suas prerrogativas, não permitindo essas invasões, não permitindo que se reescrevesse a Constituição, a utilização do artigo 49, inciso 11, cada vez que o Supremo legislar em lugar do Congresso Nacional, a meu ver, se poderia adotar um decreto legislativo que, não tendo regulação constitucional, embora esteja no artigo 59, é um instrumento de competência exclusiva do Congresso Nacional. Havendo invasão de competências, como, por exemplo, a meu ver, no caso do próprio deputado, que eu não estou de acordo com o que ele disse, mas, de rigor, ele tinha o direito de dizer que poderia ser punido pela Câmara dos Deputados, mas não pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, por manifestação de pensamento, o que vale dizer, ele recebe uma pena superior a 8 anos, o que implica não poder ele ter um regime aberto de cumprimento da pena por mera manifestação como representante de milhares de brasileiros. Isso me parece que teria que ser cortado pelo Poder Legislativo, pelo 49, inciso 11, independente de legislação. Independente de legislação infraconstitucional, o Congresso Nacional tem competência. Por outro lado, se nós analisarmos a competência do Senado Federal,
Ontem conversava, depois da audiência pública, com o senador Girão, e nós discutíamos qual é a competência do Senado. E eu entendi o seguinte: o Supremo Tribunal de Rigor do Brasil não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é para julgar 213 milhões de brasileiros. O Supremo Tribunal Federal é para garantir o direito, como fazia o Supremo até 2002, quando nós tínhamos uma das mais, se não a mais respeitada instituição do Brasil, quando os ministros eram apenas legisladores negativos. Mas, se nós analisarmos o Senado, que tem competência de julgar o presidente da República, que tem competência de julgar os 11 ministros do Supremo, apesar de ser uma competência limitada. É uma competência para julgar os principais, os poderes da República que merecem um julgamento desse nível. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça com determinadas competências, o Supremo com competências em relações a deputados e senadores. Mas nós temos uma instituição que está acima da Suprema Corte, quando se trata de julgar o presidente da República, quando se trata de julgar os 11 ministros do Supremo. E a impressão que eu tenho é que, de rigor, esse valor de julgamento do Senado Federal ainda não foi devidamente avaliado pelo próprio Congresso Nacional. Não que eu entenda que os ministros tenham que ser julgados, não que eu entenda que os ministros não mereçam lá estar, até porque tem livros escritos com 7 dos 11 ministros que estão na Suprema Corte, participam de academia com os outros ministros, o que vale dizer um profundo respeito por todos eles. Mas o que eu entendo é que o Senado tem que acenar de que, efetivamente, esse ativismo judicial não é possível, que a Câmara dos Deputados, o Congresso, o Senado Federal, o Congresso que representa de rigor toda a representação popular do país, porque temos situação e oposição, como sendo o poder mais representativo do povo, porque temos situação e oposição, e, por esta razão, o primeiro poder a aparecer na organização dos poderes. Teria que começar a pensar não só na defesa da sua competência, mas, efetivamente, em acenar a Suprema Corte que não mais permitirão invasão, que respeitarão a Suprema Corte naquilo que representa a função essencial da Suprema Corte, de garantir a Constituição, de garantir a lei, mas não permitindo que haja este avanço na competência dos outros poderes. Até porque, se nós não fizermos, nós corremos o risco de termos a substituição de um superpoder do regime anterior de exceção, que era o Poder Executivo, em que o Congresso Nacional não podia fazer outra coisa senão aceitar ou negar em toto, em bloco, o decreto-lei. Nós substituiríamos por um outro poder que passaria a ter uma função também ditatorial, de dizer o que é democracia. Liberdade de expressão está no artigo 5º, inciso 4, inciso 5, inciso 10, está no 220 das redes de comunicação social, e eles dizem, não, democracia é o que nós pensamos que é democracia, não podendo ver atentados contra o nosso conceito de democracia. E se nós entendemos que todas as redes conservadoras têm que ser desmonetizadas, todos aqueles que não pensam de acordo com a esquerda são redes que estão pondo em risco a democracia, porque os conservadores, segundo eles, põem em risco a democracia, não vemos nada quando se xinga o presidente da República de genocida, fora Bolsonaro, quando se fazem os comícios representativos, nós não temos tido nenhuma medida do Supremo, que eles possam realmente ter as suas posições políticas que cada brasileiro tem o direito de ter, mas como ministros, como poder judiciário, teriam que ter
a obrigação de imparcialidade absoluta e, por esta razão, tratar igualmente redes conservadoras como redes de esquerda. E a única forma de fazer com que eles percebam que teriam que voltar a ser a instituição que sempre o Supremo Tribunal foi, e eles têm condições para isso, porque são grandes juristas, seria realmente o Congresso Nacional, que representa a maioria, não a maioria, a totalidade da população brasileira, fazer exercício da sua competência, de zelar pela sua competência legislativa perante o Poder Executivo e perante o Poder Legislativo. E nesse final de exposição, eu confesso aos senhores, um velho de 87 anos, que todos entendem no Supremo, que a minha corrente é uma corrente ultrapassada do direito constitucional e que os poderes têm que ser harmônicos, independentes, na teoria montesquiana. O meu grande sonho, o meu grande ideal, a minha grande esperança é que um dia a Suprema Corte, com esses ministros que aí estão, todos eles grandes juristas, com quem tenho livros escritos, participando de bancas de doutoramento, participando de academias literárias e academias jurídicas e filosóficas, com muitos deles, que eles voltem a refletir sobre o que era o Supremo do ministro Moreira Alves, aquele Supremo que tinha tal respeitabilidade que chegava a se dizer, em função do ministro Moreira Alves, que seu Supremo era o guardião da Constituição, um legislador negativo, alguém que garantia realmente que fosse a Constituição respeitada, e que era Moreira Alves, o guardião da Suprema Corte. Precisamos, de novo, guardiões da Suprema Corte, para que esses bons ministros que invadiram competências alheias voltem a pensar que eles podem ser os ministros que foram, no passado, os grandes ministros da Suprema Corte. Por isso, eles têm competência. E esse é o grande sonho de um velho advogado e professor de direito. Muito obrigado. Doutor Ives Gandra, muito obrigado. E lembrando, o doutor Ives Gandra ele tem um currículo muito extenso e participou dos atos mais importantes jurídicos do país, né? Teve parte importante também até na própria Assembleia Nacional Constituinte, né? De onde partiram as premissas de comando constitucional, e sempre